Opa, boa noite, pessoas. Boa noite não, é boa tarde. Eu acostumado a fazer isso à tarde. Pessoas inteligentes, interessantes, interessadas, sejam bem-vindos. O De Frente com a Verdade, hoje com a figura muito querida, deputada estadual Adriana Borgo, que é candidata novamente para se manter na casa. Um detalhe, o pessoal está me perguntando por que eu estou fazendo isso aqui. Gente, esse canal é específico de desenvolvimento humano, é um canal educacional. Eu estava discutindo com alguns amigos meus que jogam bola comigo no final de semana, e eles falaram assim, por que você vai colocar política no meio do teu canal de educação? Simples. Tudo que nós fazemos na nossa vida, inclusive o preço da gasolina, da cerveja que a gente toma depois do jogo, tudo passa por esse mundo chamado política. E por que eu estou chamando as pessoas a participarem disto dentro deste canal? Porque nós não gostamos de política, porque não conhecemos as pessoas. Então, aqui a gente não vai discutir o que a pessoa acredita ou não. Vamos conversar com as pessoas, descobrir quem são essas pessoas que querem nos representar dentro da Assembleia Legislativa, dentro da Câmara dos Deputados, dentro do Senado. Então, o espaço é para isso. E hoje a gente vai conhecer a Adriana Borgo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Barreto, sempre uma honra estar falando com você. Obrigada pelo convite, pela oportunidade. E você está certo, às vezes precisa que nós tenhamos essa quebra, né, de separação, de distância, para que as pessoas possam conhecer os candidatos, não só os que vêm à reeleição como eu, mas os novos que estão aí, e poder ter aí um parâmetro, né, para credibilidade e para empenhar o seu voto, que é tão importante. Legal. Então, já que estamos apresentados, já que nos conhecemos, vamos para a primeira pergunta. Quem é Adriana Borgo? Ufa, vamos lá. Adriana Borgo é mãe, é avó, é professora, é esposa de um policial militar, é ativista em defesa da segurança pública, do funcionário público, do funcionalismo público, né, de São Paulo, apaixonada por animais, professora, também apaixonado pela causa da deficiência, né, dos portadores de deficiência, do transporte, enfim, do povo paulista. Alguém inconformado com injustiças, inconformada com injustiças, e que nesses 3 anos e meio tentou fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Uma coisa que você falou de transporte, eu lembrei de algo. Eu vi em algum lugar na sua biografia que você foi a primeira mulher a dirigir uma perua escolar, alguma coisa assim, ou foi a primeira mulher a presidir um sindicato? Como que foi isso? Olha, eu precisava complementar, né, a renda do meu esposo, porque nós temos 8 filhos, tenho 7 filhos adotivos, e na época todos pequenininhos, né, meu esposo policial militar, trabalhava na polícia em mais 3 empregos, né, e a gente tinha que complementar, tinha que ajudá-lo. E aí eu meti a cara, entrei no meio de um monte de homem lá, e fui a primeira mulher transportadora alternativa. Eu fazia a linha de ônibus, né, e na sequência, depois de 1 ano e meio, acabei sendo eleita entre 3.800 motoristas alternativos como presidente do Sindicato dos Transportadores Alternativos de Campinas, e depois a primeira mulher motorista de ônibus, né, em Campinas também. Então, minha história com o transporte não é de ouvir dizer, é de ouvir, de trabalhar, de ser sustentada e de amar a categoria e saber todas as dificuldades que a gente passa. Ah, então você foi motorista mesmo de transporte coletivo? Sim, e mais, eu até hoje, né, eu amo dirigir. Aí eu não tenho motorista. Aqui na Lesp eu dirijo meu carro. E a hora que eu reflito, que eu falo com Deus, que eu tenho meu momento, né? Então, o dirigir para mim é uma paixão também, é mais do que um hobby, é uma terapia. Legal, até uma coisa curiosa, eu não sabia disso. Motorista de ônibus também, é isso? De ônibus também. E boa motorista, viu? Não era qualquer motorista, não. As pessoas esperavam, a Adriana, a tiazinha na época, era meu apelido, porque eu usava uma luvinha para não dar calo na mão, né? E estava naquela época daquela moça, aquela personagem tiazinha, e aí eles me chamavam de tiazinha por causa da luva. E todo mundo me esperava ali,
era um público cativo, né? Um horário que todo mundo sabia que eu ia cumprir rigorosamente, porque eu tinha prazer, paixão, amor por aquilo que eu fazia. E eu fiz o transporte, do meu transporte, da minha função, né? Como transportadora de pessoas, né? Um marco, tudo diferente. Era onde tinha cafezinho, tinha balinha, né? E tinha um papo muito bom, tinha música. A gente acordava aí 3h30 para deixar tudo pronto, para que quando eu assumisse o serviço, eu pudesse dar o melhor de mim, desde o uniforme até a qualidade dos funcionários, enfim, todo mundo ali muito, muito comprometido, né, com a qualidade. Isso em tudo que eu faço com muito amor, senão eu nem faço. Legal, tá aí uma curiosidade, gostei. Então, você precedeu aquilo que o Uber começou a ter como uma regra, ter balinha, essas coisas dentro do transporte coletivo. Sim, sim. E às vezes não é a balinha, né? Eu sempre fui muito de abraçar, né? Eu sempre tive esse contato, eu sou muito afeto, né? E expressão desse afeto no corpo mesmo, corporal. Então, às vezes, o meu abraço era tudo que aquelas pessoas tinham, aquelas senhorinhas tinham, né? Eu olhava no retrovisor, via, né? Assim, elas dormindo, tadinhas, tão cansadas, né? Sei lá quantos anos faltando para se aposentarem, às vezes tendo que tomar 2, 3 transportes para chegar, né? Então, naquele momento que elas estavam comigo, aquelas pessoas estavam comigo, eu era a diferença na vida delas. E em qualquer lugar que a gente está, a gente pode ser a diferença. Às vezes uma palavra, né? Às vezes um abraço, às vezes descer do pedestal e se conectar, olhar, né? E ver através do olho. Eu consigo, hoje aqui na Lesp eu ando, né? Tem o pessoal da limpeza, o pessoal que trabalha na casa, eu conheço pelo olhar. E às vezes eu falo assim, não vou abraçar, não, estou atrasada. Eu volto e falo assim, vem cá, Deus abençoe seu dia. E dou aquele abraço. Puxa, às vezes, né, as pessoas até choram, e aí você fala assim, era só isso que às vezes a gente precisa fazer, né? Ter empatia, perceber as pessoas, e isso no transporte também era muito visível. Então, naturalmente, as pessoas acabam querendo se sentir bem, e aí você tem a preferência, e aí o sucesso está garantido. Então agora eu entendi além da luta muda a lei, o amor muda a vida, vem daí, então, Vem dessa daí, caminhada. Não, ela vem daí, mas ele era um amor muda-vidas que já acontecia, mas sutil. O amor muda-vidas, ele veio recentemente, Barretos, ele vem há cerca de 1 ano, mais ou menos, porque quando eu fui eleita, eu cheguei aqui na Assembleia Legislativa com muitos sonhos e com muita inexperiência, né? Eu vejo vários candidatos que acham que sabem tudo, que vão mudar tudo, não vão mudar coisa nenhuma, porque aqui é um outro sistema paralelo. E só quem está, quem vive, pode dizer como funciona aqui. E eu cheguei chegando, achei que eu ia mudar tudo, que eu ia fazer, que eu ia acontecer, que a gente estava com uma bancada nova, que a gente ia ter um grupo, que a gente ia dar tudo aquilo que é necessário. E eu cheguei aqui e vi que não era isso, eu dependia de mais 93, mais da metade que entrou nova já tinha ido para o lado do governo, né? E a gente ficou num grupo isolado, porque a política não se faz de isolamento. Conforme foi passando, eu fui aprendendo que não se fazia sozinha, então comecei a articular. Hoje eu não tenho dúvida alguma que eu sou a deputada que mais articula dentro da casa, porque eu me dou bem com todo mundo. E então, quando a esquerda precisa de alguma coisa, pede para mim para eu ir para a direita, e a direita para a esquerda, para o meio, enfim. Na verdade, dentro da Lesp é utopia, não existe direita e esquerda, direita é interesse, existe interesses. Aqui dentro, as pessoas aí fora brigam por legendas, partidos. Aqui não tem partido, aqui é todo mundo briga lá, faz cena lá, mas daqui a pouco está todo mundo amiguinho lá, e muito rápido, né? E às vezes isso me enojava, né? Porque quando eu falo porque eu acredito, é a minha verdade. Eu não subo na tribuna para falar uma coisa que não é verdade, né? Então, isso você vai aprendendo com o tempo. E aí eu fiquei muito frustrada, porque eu tenho muitos projetos, são mais de 75 projetos bons na área da segurança, fora de todas as outras áreas que eu amo, que causa animal, deficiência, essas coisas, transporte, tudo isso, né? O suicídio, tudo isso. E aí fica parado lá, e quando eu consigo aprovar na casa, o governador veta. Então, muitos eu nem pus, porque eu sei que ele vai vetar. Então,
estou na esperança de ser reeleita para a gente ir no próximo governo, que, se Deus quiser, for alinhado com o povo, não é com o partido, com o povo, e seja técnico, né, que nós possamos aprovar. E eu fiquei muito chateada. E aí eu quis meio que, não falo para você desistir, mas eu fiquei muito frustrada, porque eu sou um ser humano. E um dia eu falei, estava deitada à noite em casa, e eu falei para o meu esposo, eu falei assim, Vi, você ficaria muito chateada se eu não me candidatasse de novo, né? Aí ele falou assim, mas por quê? Um trabalho maravilhoso que você está fazendo, você não tem noção do seu trabalho, né? Eu falei assim, mas não é, porque eu preciso acreditar. E eu acredito, eu acreditava que a luta muda a lei, mas eu vi que ela não muda a lei. Eu não consigo, a minha luta foi constante, sozinha, solitária, às vezes com 2, 3 deputados apoiando, mas ela não conseguiu mudar a lei para o povo, a lei para a segurança, para a polícia, para o professor, para a saúde, e isso me frustrou muito. Eu falei assim, eu perdi o sentido. Como que eu vou para uma campanha e dizer assim, a luta muda a lei, como eu acreditava antes, se eu não acredito mais, eu não vou vender uma coisa que eu não acredito. E aí meu esposo falou para mim assim, você tem noção de quantas pessoas foram ajudadas através do teu gabinete, do teu mandato? Eu falei assim, não tenho noção. Então, amanhã eu vou levantar para você. Passou. Aí, no dia seguinte, ele veio, fez o levantamento, e aí, à noite, ele chegou para mim, na noite seguinte, falou para mim, olha, foram mais de 11.800 pessoas ajudadas diretamente pelo teu gabinete. Fora todas as cidades que você ajudou, todos os prefeitos bons, todos os vereadores, porque como eu cobro, eu fiscalizo, eu sei que o dinheiro das emendas, o pouquinho que eu recebi por eu não fazer parte do governo, foi muito pouquinho, pouco mesmo, né? Chegou com destino para a saúde certa, a gente viu as construções de hospitais, de clínicas, tudo. Então, ele falou assim, olha, a luta pode não ter mudado a lei, porque você não faz parte da roda, mas o seu amor mudou vidas. Aí aquilo doeu dentro de mim, assim, e eu falei assim, a luta muda a lei e vai mudar, quando a roda virar. Mas o amor muda vidas, ele já muda vidas. E aí eu estampei e vim com tudo, porque eu sei que a luta vai mudar a lei e que o amor já muda e vai continuar mudando, e eu quero mudar muitas outras vidas. Eu não. A estrutura que um parlamentar tem para fazer isso acontecer. Né? Então, é isso. Aí a luta aí nasceu. Então, faz 1 ano, 8 meses, 9 meses, mais ou menos, que aconteceu esse up, porque eu sou muito de verdade, eu sofro muito por ser muito, muito de verdade, porque primeiro eu acredito em todo mundo, eu dou primeiro o benefício da minha confiança, e depois a pessoa que prove, né, se mereça ou não. E segundo, eu tenho muito comprometimento com aquilo que eu faço, né? Eu tenho muita paixão, e as pessoas não são movidas, elas são práticas, e elas são malvadas, e elas usam você, elas deturpam você, e demorou para eu entrar nesse mundo, porque meu mundo era muito angelical. Pra você ter uma ideia, meu apelido é Sandy, sabe a cantora Sandy, que é a deputada Sandy, que não, deixa para lá, vamos orar, não, deixa para lá, a gente vai resolver, né? Aquela coisa. E isso na política é um diferencial. Eu tenho muito orgulho de ter chegado até onde nós chegamos, não mudando o meu jeito de ser nem o meu caráter. Eu aperfeiçoei, eu me blindei, eu fiquei inteligente. Que a partir do momento que você tem uma informação e você sabe as regras do jogo, você não precisa participar, mas você tem que se proteger do jogo. E foi o que eu fiz. Então, sou muito feliz. E aí, a luta muda a lei, o amor muda vidas. E vamos que vamos. Estava pedindo para você mandar um abraço para São João da Boa Vista, o Peluque. São João da Boa Vista, meu querido Peluque, meus policiais de lá, o pessoal da saúde. Olha, gente, minha cidade, minha terrinha, eu nasci lá, né? E é uma terra muito rica, muito querida, e que eu tenho muito apreço. Nós estivemos na prefeitura aí, vamos destinar, fizemos, né, um pedido, já está para ser pago, mais de R$1 milhão para a Santa Casa de São João da Boa Vista, e muito obrigada, um beijo para vocês. Como que você descobriu que queria ser política? E aqui eu estou falando política, a candidata, tá? A deputada estadual, a pessoa eleita, não política de fazer política nas esquinas. Bom, eu nunca quis ser política. Eu sempre me destaquei. Desde pequenininha,
com 9 anos, eu era presidente da segunda série, né, da escola, lá do núcleo estudantil. Sempre me destaquei, sempre fui muito incomodada com as coisas que eu via que podiam ser feitas, né, e sempre queria ajudar todo mundo, aquela coisa tal. E logo, muito cedo, né, eu fui meio que descoberta por um político, que era um policial rodoviário aposentado, na época, presidente da Câmara Municipal de Campinas, e nesse processo do transporte alternativo, ele viu que eu me destacava muito, eu era uma liderança de arrastar, de parar Campinas, né? E ele me enxergou no meio da multidão. E ele me fez o convite para ser assessora. E era uma assessora tão leal que eu arrumava briga, eu ia para cima, sabe? Eu tenho uma aqui no gabinete que é assim também para me proteger. E eu fazia a mesma coisa, né? De tanta que eu queria proteger aquela verdade. E através desse olhar, desse senhor que eu amo de paixão, que é o Selim, né? O vereador Selim, que hoje já está bem velhinho, e vieram outros convites. E aí, um desses convites foi do Major Olímpio, porque eu conheci o Major Olímpio num manifesto, e ele era tenente Olímpio, e aí eu vi ele fardado, fazendo um discurso numa associação, e eu fiquei apaixonada, porque eu falei, esse cara é bom, que coragem, né? Fardado, fazendo isso. E daí, esse tenente Olímpio, eu comecei a carregar a caixinha dele para baixo, para cima, a movimentar todos os manifestos que nós fazíamos, que teve uma época glamurosa que nós fazíamos isso constantemente, e eram movimentos enormes, né? Na época que o Saulo era secretário, o Serra governador. Então, nossa história começou muito antes. Eu fazia isso sozinha, nas portas dos batalhões, nos quartéis, né? E aí, o Major Olímpio veio reforçar as minhas ideias. Ele era o policial militar que representava as minhas ideias. Daí ele veio candidato, ganhou a deputada estadual, e na segunda eleição da deputada estadual, ele me convidou para ser assessora dele, oficialmente, porque até então eu trabalhava por amor mesmo, e porque ele me representava. E aí eu fui para a equipe dele, né? Tive o privilégio de vir para a equipe dele. E nas eleições de 2014, ele falou assim para mim: olha, Adriana, eu preciso que você coloque seu nome lá. E eu falei, não, Major, não quero, mas eu preciso, porque está faltando mulher, e você é uma mulher, né? Você vai ter aí seus 1.200 votos, já ajuda. Eu falei, não quero, eu não gosto, eu quero cuidar do senhor, quero fazer, né? Eu quero que o senhor faça as ações por mim, eu só sou uma coadjuvante. E daí, no fim, eu pus o meu nome e tive 31.935 votos, e eu achava que não era eu, né? Eu achei que era outra pessoa, fiquei eleita 16 minutos, aí depois o filho do Paulinho da Força assumiu, né? Porque ele, na recontagem ele teve 630 votos a mais do que eu, e ninguém sabia quem eu era, e nem eu sabia quem eram as pessoas no meio político, eu só queria fazer a minha parte. Aí, 2018, não teve jeito, como que eu ia deixar abandonada essa bandeira, né? De tanta gente que confiou em mim. E aí eu vim às eleições na contramão de tudo, porque essa coisa de partido é horrível, eles te prometem uma coisa, que vão seguir um segmento, no estatuto tem uma coisa, depois eles mudam, vão para lá, enquanto todo mundo estava ao lado do Bolsonaro, estava Bolsonaro, né, nadando sozinha na contramão, porque o meu partido estava com a esquerda. E então isso me frustrou muito durante a campanha, passei muita raiva, muito nervoso, muito fake news, muitas coisas, né? Mas nós chegamos aí com 41.155 mil votos, feliz da vida, grata, imensamente grata, e eu só tinha a bandeira da segurança, porque até então eu não tinha ainda abertura para outras bandeiras, era assim, só segurança. E foi por ela que eu fui eleita, né? Tenho muita gratidão por isso. E aí eu vim para cá e falar uma coisa, tem muita coisa que tem que se fazer ainda, e eu não quero sair tão já. Todo mundo falou, Adriana, venha federal, porque para a mulher é mais fácil, tem recurso, tem isso. Eu falei assim, não, eu tenho uma sensação de que não está pronto, de que eu não estou pronta. Eu mesmo tenho essa humildade de dizer com todas as palavras, tem muito que aprender. Sabe, quando a gente está ficando bom, vem a eleição. Quando a gente está entendendo a engrenagem, quando você está entendendo o processo das leis, como funciona, os caminhos para você, muda tudo.
e isso atrasa, né? Então, preciso de mais um mandato de estadual, porque tem muitas coisas, aliás, tudo, né, que eu quero fazer e que eu já me propus através de projetos que não foram aprovados para todos os setores. É a minha esperança de que eu esteja na roda agora, se Deus quiser, com um governador que tenha um olhar humano diferente, justo, né, voltado principalmente para o funcionalismo público, e que aí eu consiga fazer alguma coisa, deixar um marco para todo mundo que confiou o voto em mim. Então, assim, estou nessa vontade, né, de poder estar aqui novamente. E qual foi a grande dificuldade que você encontrou como deputado? Falta de... como que eu posso te dizer? Orientação. Né? Eu vim de um partido que me deixou sozinha, né? Porque pela minha decisão de ir para o lado do Bolsonaro, eu tive uma perseguição muito grande durante 3 anos e 2 meses, na jurídica, inclusive, sobre cassação, aquela coisa toda. Isso me apavorava e me calava a voz, me segurava, né? Nesse período. Mesmo assim, fiz coisas, inclusive o PDO, né, que eu fui contra toda a parte, assim, eu fechei a boca, eu fui com o povo, né? Então, eu votei do jeito que eu achei que era certo, não obedeci nenhuma ordem deles, né? Então, assim, isso, falta de orientação, principalmente quando se é um deputado que não teve nenhuma experiência como vereador, nunca esteve como deputado, e principalmente nos primeiros dias da casa, né? A gente precisa ser orientado, porque tem muitas coisas que a gente não entende, que é muito maior, né? As armações, as coisas que fazem com a gente, e eu aprendi isso na pele, né? Sofrendo. Então, hoje, eu acho que a parte mais difícil foram os primeiros 4 meses, né? Porque tudo, a reação das pessoas, as pessoas que te amam, no mesmo segundo elas já te odeiam, te chamam de vagabunda, de porcaria, de lixo, né? E não te dão chance de esperar para ver qual vai ser o seu comportamento, a sua postura, né? O seu lado, né? E então tudo isso foi muito ruim. Foi a pior coisa que eu passei aqui dentro da Lesp, né? A pior foi essa. Eu acho que a falta de orientação, até mesmo pelas associações da Polícia Militar, que sabendo que eu fui eleita, né, sabendo que eu era apaixonada pela segurança, né, nunca me procuraram, eu não existi para eles aqui nesses 3 anos e meio. Né? Então, eu fiquei muito solitária, não só de orientação, mas também de demandas, porque tudo que eu fiz de projeto foi que eu ouvi diretamente da tropa, mas não tive pessoas especializadas para sentarem comigo e falar para mim, olha, Adriana, faz assim, assim, vamos pensar nisso, me ajudar, me orientar, né? Porque uma coisa é eu falar daquilo que eu vejo na dificuldade em massa, outra coisa é você colocar essa dificuldade na legalidade dos termos. E a Polícia Militar tem técnicos para fazer isso. Eu nunca fui procurada. A única vez foi para tomar um café, que cheguei atrasada porque não tinham me avisado. Fiquei 10 minutos na porta do comando para entrar, enquanto todos os deputados da segurança estavam lá dentro, porque até então eu não fui para eles a deputada da segurança, né? Então, eu não faço parte da bancada da bala, graças a Deus, porque se for falar mal, não põe eu, porque eu não faço parte da bancada da bala, eu faço parte da família da segurança pública. E fiquei muito sozinha, né? E a única coisa que eu ouvi lá, que a partir daquele dia, tudo que eu quisesse falar sobre a polícia, que eu tivesse que que eu marcasse um café, e não falasse na tribuna, e não falasse nada contra o comando, né? E eu tentei, eu acho que uns 15 cafés, se não foram para mais. Eu não tive nem resposta. E, diante disso, depois de 7 meses de mandato, enfrentei o partido sozinho, coisa que ninguém sabe, enfrentei o Cauê Macris, enfrentei o Carlão, né? Porque eu deixei muito claro, na época da votação, que eu seria livre, né? E isso foi a palavra deles, que eu seria independente. Eu fui independente em todo o meu mandato. E esses cafés não aconteceram, e essa ajuda não veio, a ajuda que estou falando de
de pedir para mim o que é que a tropa precisava, de formalizar. Uma coisa é vir um pedido meu, outra coisa é vir um pedido do próprio comando ou de comandantes, né? Então, eu fiquei sozinha, na verdade, foi essa. Tentaram me minar de todas as formas, né? E eu disse para minha equipe e disse para Deus, né? Que quando eu fui ser eleita, antes da apuração, quando eu terminei meu trabalho e fechou as urnas nas 5 horas dos portões, eu disse para ele, Deus, se for para passar vergonha, não deixa eu ganhar, porque eu não quero ser envergonhada, eu tenho uma história muito linda para ser jogada assim e ser envergonhada. E então, todo momento, eu sei que eu não fui envergonhada, porque eu não me vendi, eu não tive lado errado, né? Até quando, na experiência do primeiro dia, talvez eu fizesse alguma coisa diferente, não foi por dinheiro, não foi por preço, foi porque eu acreditei realmente que era o melhor, né, para poder caminhar dentro da Alesp. E é isso. Acho que foi isso, as piores coisas, o pior momento. Eu lembro de você com problema de pressão lá toda hora Nossa, foi no atendimento no posto de saúde da Alesp. Foi muito fofo. E você falou de ser abandonado pela segurança pública, isso me lembra uma coisa, né? Eu passei por algum momento disso. Você foi a única deputada que projetou um projeto de saúde mental para a segurança pública. A primeira ação aqui foi uma frente parlamentar de combate ao suicídio de policiais e de auxílio à saúde mental, porque é a minha paixão, saúde mental, tá? Como que eu cheguei nessa saúde mental, né? Entendendo que você pode ter o melhor armamento, você pode ter a melhor polícia bem paga, não é o dinheiro, você pode ter todas as condições bélicas e, enfim, de estrutura física para o policial. Se ele não tiver um acompanhamento psicológico, se ele não estiver bem no seu eu, se ele não tiver um respaldo quando ele estiver doente ou quando ele estiver no estresse, que é normal da profissão, né? Se ele não tiver até garantido, né, o seu desabafo com os seus médicos nos NAPs, né? Respeitado a sua saúde mental quando os NAPs desatestam que eles têm que ficar atestam, né, que eles têm que ficar afastados, né? E não é só afastado, é um acompanhamento contínuo. Quando a gente não falar disso de cima para baixo, não vai adiantar nada. E essa frente parlamentar, ela veio para dar uma chacoalhada. Eu achei que o comando fosse falar, legal, vamos aproveitar isso, né? Vamos mandar, vocês podem mandar verba para a gente limpar os NAPs? Podemos. Você pode, olha, posso falar lá com o governo e aí vocês vão me mandar mais profissionais, vamos qualificar mais policiais, vamos fazer grupos de atendimento, vamos, né? Não, pelo contrário, falou assim, olha, você não conhece a realidade, pegou um queijão assim, ó, e mostrou para mim, 52% das polícias faz graça. É só falar que vai dar um prolabore para quem trabalhar na rua, volta todo mundo. É isso que eu ouvi. Eu fiquei olhando, eu falei assim, isso é necessidade, né? Mas aí a gente já está falando de fome. Isso não quer dizer que ele não esteja precisando de ajuda, né? E aí foi um embate, pelo contrário, tudo que nós mandamos agora na LDO, mais de 1 milhão para cada unidade CPA e CPI para investir no NAPs, porque nos NAPs, né? E aí, o que eu vejo? NAPs sendo fechados. Então, eu fico assim, para onde foi esse dinheiro, essa indicação? Não era para sinalizar aqui e falar assim, a deputada Adriana mandou um dinheiro aqui, a gente precisa disso, porque a gente precisa investir na saúde mental. Ninguém dá aquilo que não tem. Você quer que a polícia guarde, né, resguarde os direitos humanos, que ele trate bem a população, que ele não seja bruto, que ele não seja estressadinho, né, que ele vá trabalhar sorrindo, alegria, que combata a criminalidade, se o cara, às vezes, não tem vontade nem de falar, porque a dor dele é lá dentro. Uma dor física, de um braço quebrado, de uma perna, você vê no raio-x, na ressonância, a dor da alma e do coração, não se vê.
quando ele consegue falar, que ele já não acredita, mas quando ele consegue falar com um profissional da área da saúde, né, o profissional se compadece dele e diz, como médico, e não como policial, ele precisa de afastamento. Aí o HPM dá um chá de cadeira nele lá de dias e fala assim, não, ele pode voltar, né? Ele tá bom, ele tá bonzinho, né? E, enfim, muitas coisas aqui que ainda dói meu coração. Por isso que eu espero um governador humano, gente, que cuide disso, que ouça, gente, os parlamentares eleitos, sabe? Que eles, ai, meu Deus, que consiga entender, né? Que nós estamos falando de vidas, a gente não está falando de números, que atrás daquela roupa tem gente, né? Tem família, e não sofre só a polícia, sofre todo mundo aí numa corrente, né? Então é isso, é muito complexo tudo isso, e muito triste. Eu ia te fazer uma pergunta, mas o Ailton aqui está perguntando, o Ailton não, o Alex, ele está perguntando qual é a sua visão, o seu posicionamento com relação às guardas municipais no Estado. Tá. Primeiro, são braço direito, auxiliar, há uma divergência que aí eu já falo que é jurídica, nós temos que mudar a lei. Hoje, no protótipo que ela está, apesar de ela auxiliar demais, tem guardas que atendem no interior, no lugar da PM, porque nós não temos efetivo. Então, elas são essenciais. Nós precisamos mudar a lei, porque hoje a guarda ainda tem, né, um protótipo de um polícia, um guarda de patrimônio. E dentro das instituições precisa haver essa união para entender que está todo mundo do mesmo lado. E que se a polícia militar está fazendo o papel dela e a guarda está fazendo o mesmo papel, a gente tem que parar de mimimi de interesses políticos, né? E somar. Porque o que acontece hoje em relação à guarda? Todo coronel, desculpa, oficial aí que se aposenta, acaba assumindo uma guarda, né? Acaba assumindo um posto em alguma coisa do governo do Estado, se é ligado ao governo do Estado. E, muitas vezes, cria-se essa divisão proposital, né? Para que a gente fique se degladiando aqui e se esqueçam que o objetivo é único. Agora, nós temos que mudar a lei, porque hoje a Constituição, a lei, né, que rege o regimento da Guarda Municipal, ainda visualiza que ela é patrimonial, e ela não é patrimonial, ela é essencial, tanto quanto a Polícia Militar. Então, toda a minha consideração, eu apoio 100% as guardas e, assim, tenho muito orgulho de ver como elas se reestruturam. E aí, ao contrário da Polícia Militar, Barreto, elas têm, sim, acompanhamento, ainda precisa melhorar muito, mas elas têm um respaldo muito maior do que o policial militar. Então, o município ele tem um controle por ser um efetivo menor, né, da Guarda Municipal. Então, acho essencial e eles têm todo o meu respeito. Um sonho que você realizou como política, como profissional da área do legislativo? A construção do NAECAP, o primeiro núcleo de atendimento à criança especial, né, e autista, lá na região de Pedreira, e através daquele núcleo, né, que a gente viu crescer desde o primeiro tijolo e hoje já tem ecoterapia, atende toda a RMC, a gente conseguiu abrir outros pequenos núcleos em prefeituras menores e ainda tem projetos grandiosos como Itanhaém, né, Praia Grande, o próprio Guarujá, e esse foi um sonho realizado, assim, eu tenho muito orgulho, se tem uma coisa que eu tenho orgulho é saber, e mais, tem uma questão muito pessoal, né? Uma das alas tem o nome do meu netinho, o Anthony Borgo, que era especial, foi uma homenagem das mães na época. Então, assim, eu tenho muito orgulho. Entre tantas coisas, mas esse é especial. Ah, que legal, gostei desse projeto. Inclusive, me comprometer com você, tá? Independente de qualquer coisa aí, de qualquer resultado, eu me comprometo a formar todas as pessoas que atendem dentro desse núcleo na área de habilidade emocional. Puxa, então, é só a gente acertar a data, em Pedreira, é perto, só acertar a data, agendar e dar a formação para eles no curso de Practitioner, que é o curso básico da programação neurolinguística. Muito obrigada, muito obrigada. E não é só lá, não, viu? Vou usar o seu corpinho, porque tem muitos núcleos que a gente tem apoiado que precisam de ajuda. Inclusive, não tem nada a ver com deficiência, mas eu preciso te falar isso. Os conselhos tutelares,
Você não sabe como eles são carentes. Eles me pediram isso, não me pediram emenda, nada, me pediram profissionais para capacitá-los, olha, para dar uma noção de comportamento, para dar uma noção disso tudo. Então, já deixo esse pedido para você também, porque a gente precisa ajudar os conselheiros tutelares também, que são pessoas da sociedade que foram eleitas, mas elas entram lá, elas não têm formação nessas áreas, né? Elas têm muito superficial. E aí, quando ela se depara com criança em estado de vulnerável, com estado de pobreza e de droga também, né? Isso mexe muito, então precisa muito do apoio de vocês. Então, já te convido aí também para nos ajudar. Então, vamos conversar mais nisso aí e ajudar quem ajuda, né? Com certeza. E o Conselho Tutelar realmente é um pessoal que precisa de apoio, de ajuda, de orientação. Mas, enfim, a gente está falando da Adriana Bolo. Um sonho que você quer realizar ainda? Subir na tribuna 2023. Boa. Em março, dia 1º de março de 2023. 1º de março, subir a tribuna. Uma nova deputada. Porque eu acho que deve ser muito mágico você ser reeleito. Ainda mais agora que já conhece como funciona tudo, né? Isso, já vou chegar chegando. Agora eu vou chegar chegando, porque agora tudo que eu tinha que aprender dos bastidores e como me proteger, a gente já aprendeu, né? Agora é hora de executar tudo isso. Então, meu sonho, 1º de março de 2023, estar na tribuna. Qual é a sua melhor lembrança? Daqui? Aí pode ser onde você quiser. A sua melhor lembrança. Tá. Minha melhor lembrança... Tem várias da vida pessoal, mas vamos trazer aqui para o lado profissional. Pandemia, as pessoas todas isoladas, né? Não podíamos dar abraços, e nem dar beijos, e nem nos ver, né? Todo mundo de máscara. E eu acordei com meu coração muito, muito sensível, e eu falei para o meu esposo assim, Vi, compra uma roupa de urso para mim. Né? E ele falou, que roupa? Eu falei, essa. Porque eu olhei na internet para roupa de urso e eu vi o olho daquele urso de vidro parecia humano. E eu me conectei com aquele olhar daquele urso. E aí ele comprou. Ele falou, mas para quê? Eu falei, traz esse urso para mim. E eu me vesti de urso aqui na Assembleia Legislativa. Comprei uma caixa de promessinhas da Bíblia, com versículos da Bíblia, né? E balas. Passei o meu perfume na fantasia do urso, peguei uma caixinha de som com músicas alegres e eu fui em todos os gabinetes, em cada funcionário da limpeza. E aquele dia eu descobri a importância de um abraço. Eu não estava errada. As pessoas choravam e as pessoas que sentiam o meu perfume falavam, deputada, obrigada. Eu precisava tanto disso, eu estava com tanto medo, né? E até alguns deputados desceram, acabaram entrando na brincadeira, tiraram até sal, só você mesmo para fazer isso, né? Passei muito mal, porque era muito quente a roupa, estava vermelha, pingando. E hoje, quando eu passo na Lesp, ainda me falam, quando que o urso vem? Né? Eu falo, o urso não está aqui, mas eu tô. Dá um abraço que o urso já vem. Né? Já mandei ele limpar até o urso, agora a campanha não pode, mas vai acabar, a gente já vem aí com o urso. Então, acho que a melhor lembrança minha foi essa. Como deputada, como uma parlamentar, conseguir tocar o coração das pessoas aqui de dentro, né? E entender que era mais do que uma pandemia. Ali era um desespero emocional total e que um abraço, uma bala e uma palavra podia mudar vidas. Foi isso. Eu estou aqui, você está falando, estou aqui pensando em algumas coisas que você falou, e uma dessas coisas que veio à minha mente agora, quando você falou de orçamento, tudo, o PDO. O PDO é uma coisa que eu acho que marcou, é um divisor dentro da Assembleia Legislativa, que pelo tempo que eu acompanho política, eu nunca vi ninguém fiscalizando diretamente, apesar de ser uma obrigação legislativa, nunca vi ninguém diretamente fiscalizando. Você tem ideia de quantos que vocês economizaram dentro desse processo? Olha, o PDO, que são os parlamentares em defesa do orçamento, para começar, foi um grupo de deputados sozinhos,
ou que não comungavam com a gestão Dória, né? E nós nos unimos em 13 deputados, né? 11 atuantes efetivamente e o restante nos bastidores. E nós começamos a fiscalizar todas as obras de campanha e dinheiro destinado à pandemia. Por quê? Quando veio a pandemia, nós assinamos um decreto, nós parlamentares, todos unânimes, né? Assinamos um decreto onde nós não sabíamos com o que estávamos mexendo. Então, nós destinamos e deixamos facultativo que o governo, sem licitar, para ser uma coisa rápida, emergencial, porque era uma pandemia, usasse o dinheiro público para a contratação de equipamentos, de coisas para a saúde. Só que todo o processo que é feito, que é moroso, que tem que ter idoneidade, nós não nos atentamos isso. Isso foi um erro nosso parlamentar. Nós não atentamos que ele teria um cheque em branco e que ele faria da forma que ele quisesse. E foi a porta geral para desvio público, de dinheiro público na pior época da história do nosso país, agora recente, né? E aí a gente falou assim, não, mas está errado, mas a gente não fez isso para ele fazer isso. Nós temos essa autonomia para fazer isso, e estava tudo sendo desviado. E aí a gente começou a investigar. Foram milhões, só na biblioteca, né? Na verdade, era uma biblioteca, um CNPJ de biblioteca, era uma casa que supostamente estava fabricando máscaras e aventais. Nós tivemos um contrato de 18 milhões ali, né, cancelado, e deu uma rola, aquela confusão toda, né? Isso só um, mas muitos milhões. Eu não sei te precisar quantos. Colocamos 4 pedidos de impeachment, né, não só o PDO, mas outros deputados também aqui, movidos com toda a documentação que nós apresentamos. Nós denunciamos no MP, no MPF, mais de 90 denúncias, né, comprovadas, desde caixão, desde de equipamento, respirador, desde máscara, tudo que vocês imaginaram, né? E está aí, né? Infelizmente, o cara saiu e ainda não pagou pelos crimes que ele cometeu. Os processos estão rolando, aqui na casa não houve, lógico, né? Não iam acatar nunca o pedido de impeachment daquele senhor, mas os processos judiciais estão correndo, a gente espera aí que na mudança agora de governo a gente consiga dar prosseguimento, né, para esses processos, que a gente consiga aí fazer com que não só ele, mas todos os prefeitos e vereadores que roubaram dinheiro público sejam também responsabilizados. E marcou muito também, muito. Foi um grupo forte, né? Eu acho que isso foi uma grande marca, né, dentro da Assembleia Legislativa. Eu acho que tem um divisor de águas a partir daí, não só para essa legislação, como para todas as outras, que eu acho que isso é uma coisa que não tem como voltar atrás, né? Não tem, a gente espera aí. A gente vai estar meio desfalcado, que se Deus quiser, alguns vão para deputados federais, né? Mas a gente pode fazer uma união de PDO, deputados federais de São Paulo com estaduais, e a gente dá continuidade e trazer outros bons para cá. Mas é que eu tenho tanta certeza que a gente vai ter um governador tão correto que a gente não vai precisar fazer isso, se Deus quiser. Mas se precisar, nós estamos aí. Um rápido bate-bola aqui. O que é Deus para você? Tudo. Família. Alicerce. Amigos. Essenciais. O que é um dia triste? Perda dos meus pais. O que é um dia feliz? Meu casamento. O que te faz acordar? A vontade de fazer a diferença na vida das pessoas. Qual foi o livro que você leu que acha que todo mundo deveria ler? Eu vou falar, você não deve nem conhecer, mas A Vinda com a Neve. Esse livro marcou a minha vida, eu tinha só 9 anos, e a Bíblia, né? Um conselho que você deixa para as pessoas que estão ouvindo, acompanhando a gente? Não tenha preço. Não se desvie daquilo que você se propôs a fazer, a não ser que não seja esse o objetivo que você tenha quando você se candidate. Se o seu objetivo for servir o povo, seja invendável. É muito difícil,
É muito difícil, porque você é afunilado, mas você consegue. E a coisa mais gostosa, eu posso dizer para os novatos e para aqueles que já estão, e falo com o maior orgulho do meu coração: não tem preço, não tem sentimento mais gostoso de eu dizer assim: eu posso, eu tenho moral para pedir voto novamente. Isso não tem preço. Legal. Fala aí, pedir voto, qual que é o seu número? Apesar de já falar, vou colocar aqui. Pode, agora pode. 36.190, 190. 36 do Partido Agir, 190. Racinho, hein, gente? Lembra na Polícia Militar e 36. Por que você foi para esse partido? Por que teve essa mudança? Bom, primeiro que eu continuo sem dinheiro, né? Sem recurso algum. Todos os outros partidos, eles são... já tem os seus figurões, né? Seus candidatos. E nessa mudança toda, eu analisei todos os partidos, que eu podia ir na sobra, eu podia talvez ir, né? Mas era muito inseguro, porque a campanha não se faz só com dinheiro, não adianta ter só fundo partidário, ter FEFEC, ter tudo isso, ela não se faz disso, ela se faz de vida pregressa e manter essa vida. E na reeleição, ela é muito diferente. Quando você é novidade, todo mundo acha que você vai fazer e acontecer. Quando você já é eleito, e você não consegue, apesar de fazer tudo o que você pode, mas que você ainda é insuficiente, não faz tudo aquilo que as pessoas esperavam que você fizesse, ou porque você depende do governo do Estado, ou porque não é um projeto legislativo e sim executivo, enfim, elas acabam frustrando, e você perde uma fatia desses seus eleitores. Só os fiéis mesmo que ficam. Então, por isso que é importante você abrir outras frentes, como eu abri, né? Outros tipos de eleitores, para complementar. Então, na composição partidária, ela é uma conta simples. Você tem que ter 260 mil votos no seu grupo para que você possa se eleger. Qual que é? Quantos votos? 260 mil elege um estadual. 260? 260. Entre 260 e 240 é a média, tá? Existe uma nova lógica agora de uma repescagem e tal, mas o candidato, por exemplo, meu partido pode fazer 600 mil votos. Se eu não tiver feito pelo menos 40, eu não entro, entendeu? Então, se você vai para um partido que não tem um limitador, por exemplo, partido que tem gente com 120, 140, 60, 80, você fica muito abaixo no rabo ali. E o Agir era um partido novo, que estava vindo do conceito do Partido dos Trabalhadores Cristãos, né, o PTC, o antigo PTC, e ele é centro-direita, enfim, ele veio com esse formato que me chamou a atenção. Era um partido que não tinha recurso, mas que na corrida eu estaria por igual, eu não estaria nem lá embaixo, nem lá em cima, eu estaria no meio ali com chances reais. Então, essa foi a minha opção. E por ser um partido que não estava envolvido em nenhum escândalo, enfim, né? Então eu entrei para um partido muito pobre mesmo, a gente não tem nada de recurso, né? Mas com uma chapa de 166, sobraram candidatos, foi até triste que você tem que falar que não, né? não pode por todo mundo. Então, um grupo muito bom, e a gente está nesse projeto, todo mundo ali com a cara e a coragem, com o coração, mas um grupo extremamente bom. E será reaproveitado, se não for nessa, os que não se elegerem, nas suas campanhas municipais da vereança, né? E a gente é um time. Estou muito feliz. Legal. Parabéns, obrigado pelo seu tempo, por se disponibilizar a conversar, para a gente trocar essa ideia, esse bate-papo. Espero que as pessoas que estejam assistindo tenham conhecido um pouco mais da Adriana Borgo e estou à disposição aqui, estamos à sua disposição se você precisar, acontecer com a gente. E qual o recado que você quer deixar para o pessoal? Que o que importa, para a gente nunca se esquecer disso, eu ouvi isso e eu quero compartilhar com vocês, com todos, que não importa o que as pessoas falem de você, as inverdades, as mentiras, importa o que Deus sabe sobre você e o que você sabe quem você é, sobre quem você é. Então, boa sorte para todo mundo. Não se apeguem a fake news, a fotinhas antigas, não se apeguem a fofocas, a mentiras.
foca naquilo que você quer, o objetivo e por que você quer, porque Deus sabe quem você é. Você pode me contar uma história, eu posso contar uma historinha linda para o Barreto, eu vou até ter acontecido, mas a gente sabe quem a gente é, porque Deus tem isso, eu não importa, o que tiver que você vai ser, faça o seu melhor e bora para frente. Legal. Obrigado, deputada, pela sua atenção, por se permitir se expor. Parabéns pelo trabalho. A luta muda a lei, o amor muda vidas. E a deputada Adriana Borgo, 36190. Isso, 36190. Eu que agradeço, Barreto, pela oportunidade. Conte sempre comigo. Nossos caminhos acabam sempre convergindo, porque a sua vontade, a sua dedicação é a mesma que a minha, e a sua preocupação é a mesma que a minha, que é a saúde, a qualidade mental, não só da segurança pública, mas de todo ser humano, e isso faz toda a diferença. Um beijo no seu coração. Fica com Deus. 36190. Beijo a todos, fiquem com Deus, até a próxima e boa sorte. Vamos, quem sabe, realizar o sonho, né? Se Deus quiser, no dia 1º de março, ter o sonho realizado. Aí eu quero voltar aqui para agradecer todo mundo. Um abraço, fiquem com Deus. Tchau, gente. Obrigado, deputado. Tchau, obrigada.